Boa noite, pessoal. Então, mais uma aula, né, de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as concepções de trabalho. Então, concepções de trabalho e as suas derivações, né? Vamos ver como o trabalho ele foi realizado ao longo do tempo, dos períodos históricos, as concepções aí de desemprego estrutural, conjuntural, mais-valia, exército de reserva, tudo que a gente pode trabalhar, estudar a respeito das concepções de trabalho, né? Então, a primeira pergunta que a gente se faz é o que significa trabalho para você? Algumas pessoas vão dizer que o trabalho ele é cansativo, que o trabalho é algo que não é compensatório, que gostaria de não trabalhar, né? Algumas outras pessoas vão dizer que gosta de trabalhar, que é algo que é criador, né? Então, cada pessoa vê o trabalho de uma maneira, né? O que grande parte das pessoas, elas têm o trabalho considerado como algo insatisfatório, né? Como algo cansativo, como algo extenuante. Porque no sistema que a gente vive, no sistema capitalista que a gente vive, o trabalho ele não é considerado como algo criador. Mas o trabalho ele é considerado do ponto de vista de acumulação de capital. Então o trabalho ele é recompensatório para quem? Para o capitalista, né? Que se apropria do montante que resulta do trabalho de quem realmente trabalha, né? E que disso ele acaba resultando num valor agregado que é o dinheiro, né? Então, infelizmente, no sistema que a gente vive, o trabalho ele não é tido como criador, como compensador, né? Como algo que exalta a capacidade do ser humano. O trabalho realmente ele é visto dessa forma insatisfatória, né? E quem criou essa concepção de trabalho foi justamente o sistema produtivo que a gente vive, da onde você trabalha de forma extenuante para você gerar algum capital. E que este capital, muitas vezes, ele não é o capital do trabalhador, né? Ele é o capital do patrão. Qual a concepção de trabalho que Marx e que alguns teóricos nos trazem? Que o trabalho ele é tido como criador. Né? Sem o trabalho, a gente não teria alcançado a sociedade que a gente tem hoje. É através do trabalho que a gente construiu a sociedade da forma como ela está organizada. É através do trabalho que a gente criou as nossas instituições, que a sociedade ela é mantida. A gente pode até ver no momento que a gente passa, né, de crise, de uma pandemia, onde a concepção de trabalho ela está mudando bastante, né? Então, um trabalho home office, um trabalho em casa, né? E que ela vem mudando um pouco essa concepção de trabalho e que a gente percebe que o que movimenta a nossa sociedade, o que dá valor à nossa sociedade, que nos torna seres humanos, é a nossa capacidade de trabalho. É através dela que a gente cria, através dele, né, do trabalho, que a gente cria as coisas, né, que a gente dá sentido à vida e dá sentido às nossas organizações, às nossas instituições. Então, o trabalho ele está presente no cotidiano dos seres humanos desde a pré-história. E de acordo com o sistema produtivo, ele adquiriu características diferenciadas, que é o que a gente pode ver, né? E na história da humanidade, o trabalho ele sempre esteve relacionado ao atendimento das necessidades básicas da vida e a garantia da sobrevivência. É através do trabalho que a gente mantém as nossas necessidades básicas de vida, né? E, sobretudo, as nossas... o nosso sentido criador de vida, realmente, o nosso sentido de fazer algo de melhor, né? Não de somente sobreviver do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista criador e recompensador, né? Então, como eu falei antes um pouco para vocês, o que o Marx traz de concepção do trabalho, né? Para Marx, o trabalho é o que faz esta relação entre homem e natureza. É quando o homem
ele se apropria da natureza e consegue transformá-la, modificá-la em seu favor. E ao mesmo tempo em que o homem ele transforma a natureza a seu favor, o homem transforma-se a si mesmo. É no processo de trabalho que o homem ele humaniza-se, ele torna-se ser humano ao transformar a natureza em seu benefício. Quando a gente fala em transformar a natureza, a gente fala aqui em criar, né? Criar casas, criar instituições, criar a sociedade que a gente tem hoje. Mas esse criar, o Marx, ele não enfatiza essa questão, por exemplo, ambiental, que é uma coisa que se debate muito hoje, né? Até porque Marx ele vivia num período um pouco diferente do nosso. Um pouco não, período diferente do nosso. Hoje a gente sabe que esse transformar a natureza é um transformar de forma consciente, né? De forma sustentável, ter um desenvolvimento sustentável, crescer economicamente, ter as transformações, porém sempre privilegiando o cuidado com a natureza, o mundo em que a gente vive que necessita dele para viver, né? Mas o que Marx nos diz? Justamente essa capacidade transformadora do trabalho. A capacidade de transformar a natureza em que a gente vive e transformar-se a si próprios. Então, o trabalho como algo positivo e que quem tem capacidade de realizar este trabalho é o ser humano, né? Essa frase, olha o que o Marx diz. O trabalho é a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que até certo ponto podemos afirmar que o trabalho ele criou o próprio homem. O que significa isso? Que, como eu falei antes para vocês, que o trabalho ele dá satisfação ao homem. Isso é o que Marx propõe, né? E não o que muitas vezes o sistema capitalista traz, o trabalho sendo como algo extenuante e que leva o homem a uma capacidade de alienação, que a gente até estudou na aula passada, né, quando a gente fala do Fordismo, do Taylorismo, quando ele tira essa capacidade criadora do homem, tornando um ser alienado, um ser que não vê o trabalho como fruto do seu próprio esforço, né? Pelo trabalho, o homem põe em movimento todo o seu ser, o cérebro e o seu corpo. E aqui Marx traz a união entre trabalho intelectual e trabalho manual, que o homem ele é um só, aquele que realiza o trabalho intelectual e o trabalho manual. De forma conjunta na transformação da natureza. Com o trabalho, o homem coloca a natureza à sua disposição para transformá-la ao seu interesse. Sempre lembrando que essa transformação da natureza ela deve ser uma transformação sustentável, né? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês para mostrar como que era o trabalho na sociedade primitiva. Então a gente falou um pouco sobre isso já, né, na nossa primeira aula, que na sociedade primitiva os homens, a gente vai ter duas formas de sociedade primitiva, né, nômades e sedentários. A sociedade primitiva, então, no sentido de homens nômades, que é quando os homens eles se deslocavam constantemente em busca de outros lugares de caça e coleta, o trabalho ele era um trabalho coletivo, né? Então não existia propriedade privada, a propriedade ela era coletiva, e eles ajudavam-se coletivamente no trabalho de caça, de pesca, de coleta. Alguns instrumentos eles começaram a ser fabricados, produzidos, como forma de abreviar o trabalho, como por exemplo lanças, né? Aquelas como se fosse umas facas, né, de pedra para ajudar no corte do couro. Então as pessoas elas ajudavam-se coletivamente como forma de sobrevivência. Quando o homem ele começa a perceber que ao você plantar uma semente em um determinado local de terra fértil, geralmente próximo a um rio, essa semente ela pode germinar e ela pode dar um produto,
né, dar um grão, e que eles não precisavam ficar se deslocando de local para local. Eles poderiam ficar no mesmo local e cultivar os seus alimentos neste local. Que eles poderiam cercar animais para ter sua sobrevivência e não ficar caçando-os, mudando de local para local em busca de caça. Quando os homens percebem isso, pouco a pouco a gente vai ter uma mudança social também. Porque os homens, eles não vão mais precisar tanto da coletividade. Eles começam a se tornar mais individualistas. As propriedades, elas começam a se tornar individuais e não mais propriedades coletivas. Começa a surgir também uma sociedade estratificada em classes. Começam a surgir aqueles que iam defender a propriedade. Aquelas pessoas que não iriam trabalhar na produção do alimento, mas sim que iam cuidar da propriedade para invasores nômades. Então já começa a dividir o trabalho, né, entre aqueles que se dedicam à agricultura e aqueles a se dedicar à defesa. Devido à produção do excedente, que é a sobra dos alimentos, começa a surgir divergências entre as pessoas. E essas divergências que surgiam entre as pessoas precisavam ser resolvidas por alguém. Então começa a surgir uma classe diferente, que seria aqueles que iam governar, aqueles que iam organizar essa nova sociedade. Então começa a surgir uma divisão social conforme o trabalho que essas pessoas realizavam, entre aqueles que cultivavam, aqueles que defendiam e aqueles que organizavam e mandavam a forma de organização, né? Então o trabalho ele começa a assumir uma postura diferente. A gente vai ter também aqui, né, antes da Idade Média, a gente vai ter o período escravista. Durante o período escravista, né, o escravo era aquele que era preso ou por dívida, né, ou por guerras, e o escravo era aquele que iria realizar o trabalho de forma não remunerada. Ele era um escravo, ele era um prisioneiro, né? E que ele iria realizar de forma não remunerada o seu trabalho. A escravidão a gente teve antes da Idade Média, né? Em vários outros lugares, na Ásia, na Europa, a gente vai ter Roma, por exemplo, né? Egito, Mesopotâmia, e a gente vai ter também no Brasil a escravidão, durante aí já o período capitalista, né? A gente vai ter também a escravidão no Brasil. Uma escravidão diferente, né, com características diferenciadas. Aqui no Brasil, demarcada pelo uso aí, da cor, né, tendo como fator determinante a cor. Na Europa, na Ásia, este fator norte da África, né, como por exemplo no Egito, ele era determinado pelos prisioneiros de guerra ou prisioneiros por dívidas, e o trabalho ele também tinha este sentido não criador, já que era um trabalho escravo, né? Na Idade Média, no sistema feudal, a gente vai ter uma nova concepção de trabalho. Este trabalho ele era amparado na servidão, no papel dos servos, né? Aqui a gente pode ver uma imagem, ao fundo a gente vê lá o palácio do sistema feudal, né? Onde ficava o senhor feudal e a nobreza, e a gente vê as casas mais humildes, as pessoas que eram os servos, que eram aqueles que em troca de uso da terra, eles tinham as suas obrigações a cumprir. Até a gente já falou um pouquinho sobre isso também na primeira aula, né? Como que era esse sistema na Idade Média. Então, os servos, através da corveia, da talha, das banalidades, eles cumpriam certos trabalhos manuais e também para utilizar, por exemplo, o moinho ou para utilizar algum serviço do senhor feudal, eles tinham que pagar através da servidão, o uso da terra, eles tinham que fazer o trabalho do senhor feudal, né? Então, aqui há uma concepção inferior de trabalho. O trabalho ele era inferiorizado, ele era visto pela nobreza como um castigo, já que era muito esse ambiente ele era muito amparado pela ideologia
teológica, né, tudo amparada na explicação divina, eles acreditavam que a Bíblia dizia que o trabalho ele era um castigo, que somente aqueles que tinham cometido algum pecado teriam que trabalhar. Então, eles viam, a nobreza via o trabalho como um castigo e que os servos deveriam trabalhar como forma de mantê-los. Então, o trabalho ele não tinha essa concepção de criação. O trabalho ele era visto de uma forma não criadora, né? Uma forma desprezível. Aí a gente tem aqui, como a gente já comentou também um pouco, o início das corporações de ofício. Lembram-se que nós havíamos comentado que antes do início aí de uma revolução industrial, a gente tem os artesãos, né? Os artesãos eram aqueles, durante aqui o período feudal, né, durante a Idade Média, os artesãos eles eram aqueles que produziam um produto sem dividir o trabalho manual e o trabalho intelectual. Ele fabricava o produto desde a sua ideia, desde a sua concepção, até a sua execução. Então, por exemplo, para fazer um tecido ou uma roupa, era ele quem fiava a lã, era ele quem pensava como ia fazer este tecido, era ele quem sabia fazer todas as etapas do processo produtivo, né? Então, não existia uma divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Era o próprio artesão que fazia tudo isso. Entretanto, a produção era uma produção baixa e os preços eles eram preços altos, né? Já que a produção ela era baixa. Com o início de um crescimento das cidades e de um avanço aí da burguesia e o seu sistema capitalista, começam a surgir as corporações de ofício. Lembram-se que nós estudamos? Lembram o que é corporação de ofício? Então, corporação de ofício, ou a manufatura, que ela também é assim chamada, né? É quando os artesãos eles resolvem se reunir em um determinado espaço e dividir tarefas. Aqui a gente não tem uma divisão ainda entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Não temos aqui uma mecanização do processo de produção, mas a gente tem uma divisão do trabalho. Os artesãos eles se dividem o trabalho como forma de aumentar a produtividade pelo aumento da demanda. Então, cada artesão vai fazer uma parte nesse processo produtivo. Um vai tirar medida, como vocês estão vendo ali, o outro vai cortar o couro, o outro vai fazer a sola, o outro colar, e assim por diante. Então, eles se dividem o trabalho como forma de potencializar a produção. Com o início de uma revolução industrial, que a gente já estudou também, aí a gente tem uma acentuação na divisão do processo de trabalho, na divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, a mecanização da produção, que começam a surgir máquinas no processo produtivo, as primeiras máquinas têxteis, né, que vão surgir aí no Reino Unido, na Inglaterra, e a gente começa a ver uma exploração do trabalho, uma exploração extremamente acentuada do trabalho, com a baixa remuneração, principalmente para mulheres e crianças, o trabalho infantil sendo bastante utilizado e mal remunerado, e o trabalho extenuante, né? Trabalhar várias horas por dia, muitas horas por dia, e condições precárias, fábricas de condições precárias, e recebendo muito pouco. Por isso que hoje a gente tem várias leis trabalhistas, né? E são leis que justamente protegem o trabalho dessas condições degradantes que existiam durante o período de Revolução Industrial, né? A maquinofatura. Então, a maquinofatura que a gente falou, né? É a Revolução Industrial. A introdução aí das máquinas no processo produtivo, principalmente máquinas têxteis, e o início de um processo cada vez mais desgastante do trabalho. Então, na Revolução Industrial, a gente vai ver que o trabalho ele não assume um ponto de vista criador. Ele assume um ponto de vista de desqualificação do trabalhador. Ao separar o trabalho manual do trabalho intelectual, você desqualifica o trabalhador, porque você desqualifica a capacidade dele criar, a capacidade dele gerar criatividade no processo produtivo.
Você vê ele do ponto de vista apenas de um executador de mão de obra, que a gente falou na última aula, quando a gente lá falou do Taylorismo e do Fordismo. Barateamento da mão de obra, que a gente já comentou, né? Um trabalho extremamente barato, exaustivo, e trabalhando várias horas por dia, né? Próxima videoaula que a gente vai ver sobre mais-valia, tá? Eu tô fazendo esses vídeos mais curtinhos, que é para justamente a aula não se tornar muito cansativa. Então, vocês podem ir, né, assistindo aos poucos, vocês podem rever elas, justamente para que a aula não fique muito cansativa e ela fique mais prazerosa.